Os que tratam das coisas rústicas e campestres asseguram que, escrevendo-se alguma palavra numa amêndoa bem inteira e tornando a metê-la na sua casca, dobrando-a e fechando-a bem, e plantando-a assim, em todo o fruto da árvore que daí provier, aparecerá escrita e gravada a mesma palavra. Quanto a mim, Filoteia, eu nunca pude aprovar o método dos que, para reformar o homem, começam pelo exterior, pelo semblante, pelo traje, pelos cabelos. Parece-me, pelo contrário, que é preciso começar pelo interior. Convertei-vos a mim, diz Deus, de todo o vosso coração. Meu filho, dá-me o teu coração, porque sendo também o coração a fonte das ações, elas são tais como ele é. O esposo divino, convidando a alma, diz: põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. Na verdade, assim deve ser, porque quem tem a Jesus Cristo em seu coração, tem-no logo, depois em todas as suas ações externas. E é por isso, cara Filoteia, que eu quis antes de tudo gravar e escrever no teu coração esta palavra santa e sagrada: Viva Jesus! Certo, como estou de que, depois disto, a tua vida que vem do teu coração, como uma amêndoa, nasce da amendoeira, produzirá todas as suas ações, que são os seus frutos, escritas e gravadas com a mesma palavra de salvação, e de que, como este doce Jesus viverá dentro do teu coração, viverá também em todos os teus atos, e se manifestará nos teus olhos, na tua boca, nas tuas mãos, até mesmo nos teus cabelos. E poderás dizer santamente, a imitação de São Paulo: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Jesus Cristo que vive em mim. Numa palavra, quem conquistou o coração do homem conquistou todo o homem. Mas este mesmo coração pelo qual queremos começar precisa de que o instruamos e lhe ensinemos como deve o seu porte e atitude exterior, para que não somente se veja nele a santa devoção, mas também uma correta prudência e discrição. Para isso, vou dar-te resumidamente alguns avisos. Se podes aguentar o jejum, fazes bem em jejuar alguns dias, além dos que a Igreja manda, porque ademais do efeito ordinário do jejum, de elevar o espírito, reprimir a carne, praticar a virtude e adquirir maior recompensa no céu, é um grande bem conservar-se na possibilidade de dominar a própria gula e de ter o apetite sensual e o corpo sujeito à lei do espírito. E embora não se jejue muito, contudo, o inimigo arreceia-se mais de nós quando conhece que sabemos jejuar. As quartas-feiras, sextas e sábados são os dias em que os antigos cristãos mais praticavam a abstinência. Toma, pois, destes dias os que a tua devoção e a prudência do teu diretor te aconselhar. De boa vontade, diria como São Jerônimo disse à virtuosa matrona Leta: os jejuns longos e imoderados desagradam-te imenso, sobretudo nos que ainda estão em tenra idade. Eu, por experiência, aprendi que o jumento pequeno, achando-se cansado no caminho, procura soltar a carga. Quer dizer, os moços, levados às enfermidades pelo excesso dos jejuns, facilmente voltam aos regalos e delicadezas. Os veados correm mal em duas épocas, quando estão muito gordos e quando estão muito magros. Nós somos sobremodo expostos às tentações quando nosso corpo está muito nutrido e quando está muito abatido, porque torna-o insolente no seu gosto e regalo,
e o outro torna-o desesperado com o mal-estar. E como nós não podemos com ele quando está muito gordo, assim ele não pode conosco quando está muito magro. A falta desta moderação nos jejuns, disciplinas, cilícios e asperezas torna inúteis para o serviço da caridade os melhores anos de muitos, como sucedeu ao próprio São Bernardo, que se arrependeu de se ter dado as demasiadas austeridades. E estes tais, tendo tratado mal o corpo ao princípio, são obrigados a lisonjeá-lo no fim. Não teriam feito melhor em tratá-lo sempre do mesmo modo, em proporção com os ofícios e trabalhos a que a sua condição os obrigava? O jejum e o trabalho maceram e enfraquecem a carne. Se o trabalho que tens a fazer é necessário ou muito útil para a glória de Deus, antes quero que sofras a pena do trabalho do que a do jejum. É o pensamento da Igreja que, pelos trabalhos úteis ao serviço de Deus e do próximo, dispensa aqueles que os fazem até do jejum de preceito. A um custa-lhe jejuar, a outro tratar os doentes, visitar os encarcerados, confessar, pregar, confortar os aflitos, orar e semelhantes exercícios. Esta mortificação vale mais do que aquela, porque, além de que mortifica como ela, produz outros frutos, sem comparação mais desejáveis. E, portanto, falando em geral, é melhor conservar algumas forças corporais além das precisas, do que arruinar as que nos são necessárias, porque podemos diminuí-las sempre que queiramos, mas não podemos cobrá-las e restaurá-las sempre que desejamos. Devemos professar grande reverência pela palavra que o nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo disse a seus discípulos: comei o que vos puserem adiante. No meu entender, é maior virtude comer sem escolher o que se te apresenta, e na mesma ordem, porque to apresentam, quer seja a teu gosto, quer não, do que escolher sempre o pior. Porque, embora esta última maneira de viver pareça mais austera, contudo, a outra tem mais resignação, pois por ela não só renunciamos ao nosso gosto, mas até à nossa escolha. E por certo que não é pequena austeridade mudar de gosto a cada passo, e tê-lo subordinado aos acontecimentos. Acrescentarei que esta espécie de mortificação não se revela, não incomoda ninguém, e é deveras própria para a vida civil recusar uma iguaria para tomar outra, tocar e provar todas as comidas, nunca achar nada bem ajeitado, nem bem limpo, fazer caretas a cada bocado. Isto manifesta um coração mole, e só cuidadoso dos pratos e das tigelas. Eu aprecio mais que São Bernardo bebesse azeite em vez de água ou vinho, do que se intencionalmente tivesse bebido água de absinto, porque é prova clara de que não pensava no que bebia, e nesta indiferença do que se deve comer e do que se bebe está a perfeição da prática desta palavra sagrada: comei o que vos puserem diante. Excetuo, porém, as comidas que fazem mal à saúde ou as que até incomodam o espírito, como fazem há muito as comidas quentes, cheias de especiarias, fumosas, flatulentas, e certas ocasiões em que a natureza precisa de ser recriada e ajudada para poder aguentar algum trabalho para a glória de Deus. Uma sobriedade contínua e moderada é melhor do que abstinências violentas feitas em diversas circunstâncias e entremeadas de grandes excessos. A disciplina tem maravilhosa virtude para despertar o apetite da devoção, sendo tomada moderadamente. O cilício debilita,
poderosamente o corpo, mas o seu uso em geral não é próprio, nem para as pessoas casadas, nem para as compleições delicadas, nem para aqueles que têm de arcar com outros grandes trabalhos. Contudo, nos dias mais assinalados da penitência, podemos empregá-lo sob o parecer do discreto confessor. É preciso aproveitar a noite para dormir, cada um consoante a sua compleição, e tanto quanto necessita para velar de dia com utilidade. E por isso que a Escritura Sagrada, de muitos modos, o exemplo dos santos e as razões naturais nos recomendam deveras as madrugadas como as melhores e mais frutuosas partes de nossos dias, e que o próprio Senhor nosso é chamado Sol Nascente, e Nossa Senhora, a aurora do dia. Eu penso que é um virtuoso cuidado tomar o sono ao anoitecer, à boa hora, para poder acordar e erguer-se de manhã cedo. Na verdade, este tempo é o mais agradável, o mais suave e o menos embaraçado. Os próprios pássaros nos provocam a despertar e a louvar a Deus, de modo que se levantar de manhã contribui para a saúde e para a santidade. Balaão, montado na sua jumenta, ia ter com Balaque, mas, porque não levava boa intenção, o anjo esperou-o no caminho com uma espada na mão, para o matar. A jumenta, que viu o anjo, parou por 3 vezes, como teimosa e rebelde. No entanto, Balaão batia-lhe cruelmente com o seu cajado para a fazer andar, até que a 3ª vez, tendo-se deitado ao comprido debaixo de Balaão, por um grande milagre lhe falou, dizendo: Que te fiz eu, para que me tenhas batido já por 3 vezes? E logo se abriram os olhos de Balaão e viu o anjo que lhe disse: Por que bateste na tua jumenta? Se ela se não tivesse desviado da minha frente, ter-te-ia matado e a pouparia ela. Então Balaão disse ao anjo: Senhor, eu pequei, porque não sabia que tu te punhas em minha frente no meu caminho. Como vês, Filoteia, Balaão é a causa do mal, e bate e maltrata a pobre jumenta, que nenhuma culpa tem. Sucede muitas vezes a mesma coisa nos nossos negócios, porque esta mulher vê o seu marido ou o seu filho doente, recorre imediatamente ao jejum, ao cilício, à disciplina, como fez Davi num caso semelhante. Ai, cara amiga, tu bates na pobre jumenta, tu afliges o teu corpo, e ele não tem culpa do teu mal, nem de que Deus tenha a sua espada desembainhada contra ti. Corrige o teu coração, que é idólatra deste marido, e que permitia 1000 vícios ao filho, e o destinava ao orgulho, à vaidade e à ambição. Este homem vê que cai gravemente com frequência no pecado da luxúria. O remorso interior vem contra a sua consciência, com a espada em punho para o transpassar de um santo temor, e logo o seu coração voltando-se a si. Ah, traidora carne, diz. Ah, corpo desleal, tu traíste-me. E ei-lo sem detença a descarregar nessa carne grande pancadas e castigo de jejuns imoderados, de pesadas disciplinas, de cilícios insuportáveis. Ó pobre alma, se a tua carne pudesse falar como a burra de Balaão, ela te diria: Por que me bates, miserável? É contra ti, ó minha alma, que Deus arma a sua vingança. Tu que és a criminosa, porque me levas às más conversas? Porque aplicas os meus olhos às minhas mãos, os meus lábios às lascívias? Porque me perturbas com más imaginações? Concebe bons pensamentos, e já eu não terei maus movimentos. Trata com pessoas honestas, e já eu não seria agitada pela minha concupiscência. Ai, és tu que me precipitas no fogo e não queres que eu me queime.
Atiras-me com fumos aos olhos e não queres que eles fiquem inflamados. E Deus, sem dúvida, nestes casos diz: maltratai, quebrai, feri, despedaçai principalmente os vossos corações, porque é contra eles que a minha ira está exacerbada. Por certo, que para curar o comichão não há tanta necessidade das lavagens e dos banhos externos, como de purificar o sangue e de refrescar o fígado. Da mesma forma, para nos curarmos dos vícios, é realmente bom mortificar a carne, mas é sobretudo necessário joeirar e depurar os nossos afetos e refrescar os nossos corações. Ora, em tudo e por tudo, de nenhum modo devemos abalançar-nos a austeridades corporais sem o conselho do nosso diretor espiritual.